o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus abençoe a leitura da palavra dele. É muita alegria, como eu já disse, podermos ler verdades como essa que lemos agora. Vamos ter uma oração de adoração ao Senhor, uma oração de louvor ao nosso Deus, pedindo a Ele que realmente esteja nos abençoando durante esse culto, e os irmãos que abaixem as suas cabeças, aí onde estão, fechem seus olhos. Vou pedir, se possível, o nosso irmão diácono Pedro Melo, se possível, poder orar a Deus, uma oração de adoração e de louvor ao nosso Deus. É possível, sim. Em Pedro. Santo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque podemos não por nós mesmos, mas pela Tua graça que nos transforma, que ilumina a nossa vida, que abre os nossos olhos, ó Pai. Entender, professar e viver, ó Deus, cientes e entregues aos Teus pés, cientes de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos ama, que reina soberanamente, que é glorioso, que é majestoso. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor abriu os nossos olhos um dia, para que nós entendêssemos, ó Pai, que não há nenhum Deus como o Senhor e que a vida eterna é que conheçam a Ti. O único Deus verdadeiro é o Senhor Jesus a quem enviaste. E nós te adoramos, ó Pai, porque essa verdade bendita não é labuta, Deus, das mentes mais peregrinas no campo dos poemas, da literatura, mas é obra eterna. É obra da Tua graça, Senhor, e que amor maravilhoso, e nós o adoramos, ó Pai. Adoramos porque, como a Tua palavra nos diz, ó Pai, o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, ó Pai. Usa a nossa vida, Senhor, para o louvor da Tua glória. Manifesta o Teu poder no nosso meio, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nós nos reunimos aqui online e, a despeito, ó Pai, da distância, temos certeza absoluta e inequívoca, Deus, de que o Senhor está conosco. Amém. Ó Espírito Santo, venha, Pai, e nos instrua, nos direcione a prestar um culto que lhe é agradável, aprazível e que nos faça menores, para que o Senhor se manifeste poderosamente nas nossas vidas. Amém. Que o Senhor possa direcionar absolutamente todo esse momento, usar o Cleuber. Em especial, lembramos da Elaine, Senhor, do Roberto, da Trícia, e pedimos que essa verdade eterna, Deus, possa soerguer-se perante as dificuldades que agora bate à porta da vida desses irmãos queridos. Que assim como nós, ó Pai, o Senhor possa, em profundidade, chamar-nos para que nós professemos alta e eloquentemente a verdade uníssona. Importa que nós diminuamos e que o Senhor Jesus em nós cresça. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai, e louvamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, sim. Obrigado, Pedro. Amém. Vamos abrir novamente nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus 12, versículos 4 e 6. Hebreus 12, versículos 4 e 6. Diz o seguinte lá em Hebreus: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaias quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Irmãos, esse texto também fala muito ao nosso coração, né? Principalmente, ainda não tendes resistido ao teu sangue, e vem falando aqui também da exortação, que Deus ele corrige a quem ama. Quantas vezes, né, irmãos, temos caído, quantas vezes temos pecado, quantas vezes temos entristecido o Espírito Santo de Deus com as nossas ações, e quantas vezes também nos revoltamos com isso, né, pela exortação dele. Então, eu queria que você tivesse um momento agora, que você, aí na sua casa, onde você quer que você esteja, você baixasse a sua cabeça, você se colocasse diante de Deus, coloque diante dele o teu pecado, coloque diante dele a tua transgressão e peça perdão a ele. Após alguns instantes eu vou estar orando, quebrando o silêncio.
Senhor, nosso Deus e Pai, quão bom seria podermos estar diante do Senhor, um Deus vivo, Deus verdadeiro, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que cuida de nós, ó Pai, sim, também através da disciplina, abrindo nossos olhos, ó Pai, nos trazendo para o caminho correto, assim como o Pai, ó Pai, que ama o seu Filho, o Senhor assim o faz conosco. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes temos entristecido ao Senhor, entristecido ao Teu Espírito, sabemos que somos pecaminosos, somos falhos, mas cremos, ó Pai, no Teu perdão, cremos, ó Pai, na Tua redenção, cremos, ó Pai, que o Senhor tem olhado por nós, cremos, ó Pai, que o Senhor realmente nos perdoa e esquece. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos ter essa certeza de um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus zeloso, um Deus justo, um Deus amoroso, ó Pai, um Deus que realmente nos concede o perdão. Esteja recebendo, ó Pai, o nosso pedido nessa noite. Nosso coração, ó Pai, realmente seja um coração verdadeiro, que possamos deixar, ó Pai, realmente o pecado em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, pelo perdão, em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. João Pedro, se você está com a palavra, depois pode passar direto para o louvor, falou? Beleza, Cleuber, muito obrigado, meu irmão. Obrigado você. Pessoal, boa noite. Alegria estar com todos de novo, cultuando ao Senhor. Vamos passar para o nosso momento do lecionário, da nossa liturgia de hoje. Hoje, sexto domingo, após o Pentecostes, sexto domingo do tempo ordinário, em que a gente medita, mais uma vez, sobre o papel da igreja, né? A vida da igreja, os sofrimentos, o testemunho e tudo mais. E hoje a gente vai meditar em 2 aos Coríntios 12, tá? 2 aos Coríntios 12, versículos 2 até o 10. 2 aos Coríntios 12, do 2 até o 10. Eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo. Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra de Deus, irmãos. Gente, Paulo está claramente falando dele mesmo na terceira pessoa, né? O homem em Cristo que ele conhece, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, é ele mesmo. Gente, vocês percebem a magnitude do que Paulo está narrando? Ele acabou de falar para a gente que ele foi levado pelo próprio Deus ao paraíso. E lá ele ouviu palavras inefáveis do Senhor, Rei do Universo. As palavras que ele ouviu eram de um temor tão grande que ele não podia nem revelar aquelas palavras. Gente, vocês concordam que Paulo podia se delongar uma carta inteira sobre esse assunto, se ele quisesse? Imagina a maravilha que é ser arrebatado à presença do próprio Senhor ao paraíso. Mas não é isso que Paulo faz. Curiosamente, Paulo imediatamente larga esse assunto para lá para falar de fraqueza. Mas como assim, Paulo? Né? Você acabou de me falar que fez uma visita no céu e muda de assunto?
E ainda vem me falar de fraqueza. É isso mesmo. Porque Paulo sabe muito bem que o ser humano, por causa do pecado, não sabe lidar muito bem com o poder. Qualquer tipo de poder. Ele facilmente sobe a cabeça, né? Tanto que Deus tem que colocar um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para lembrar Paulo de que ele não é ninguém perto de Deus, perto do Senhor. Mas por que Deus mostraria algo para Paulo que ele nem sequer pode revelar? Só para colocar um espinho na carne dele? Bom, talvez sim, dentre outros propósitos que só Deus sabe. Porque isso vai ensinar uma lição valiosíssima para Paulo e, consequentemente, para nós também. A de que nosso poder e nada é a mesma coisa. O verdadeiro poder é o do Senhor. E esse poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, o poder de Deus se mostra cada vez mais evidente e cresce em nós quanto mais nós nos vemos como fracos e dependentes da graça, né? Hoje, o que a gente mais vê por aí são pessoas que, se tivessem a mesma experiência de Paulo, logo iam se gloriar em si mesmas, se gabar de tudo isso. Muitos, né, dizem que tiveram experiências como essa e mentem. Com isso, enganam muitas pessoas e são promovidos a cargos estranhos aí de paternidade espiritual. Hoje em dia tem até serafim aí por aí, né? Autoridade de profetas, de apóstolos. Mas, gente, o convite de Paulo e do lecionário de hoje é que, assim como o apóstolo Paulo aqui, nós nos gloriemos nas nossas fraquezas, reconhecê-las. No momento que você se sentir fraco, veja que é nesse momento que o poder do Senhor cresce. Porque é quando somos fracos, então é que nós somos fortes. Meditemos nisso ao longo da semana e também junto com o Ministério de Louvor agora. Amém, irmãos? Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque a gente teve um probleminha com o som hoje e a gente está praticamente não se ouvindo aqui. Mas se vocês estão ouvindo a gente bem, é o que é importante. Mas, independente dos problemas técnicos que nós possamos ter, um momento de louvor e adoração ao nosso Deus com canções que exaltam, que falam sobre quem Ele é, sobre quem é esse nosso Deus. Essa primeira canção fala, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. E que nós possamos entoar este louvor ao nosso Deus, de que esse é o nosso Deus e de que nós vamos passar agora por esse período de 4 canções, onde nós vamos elevar a nossa voz, levantar as nossas mãos, dizendo que esse é o nosso Deus e que Ele é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. A minha segurança.
único motivo, a única razão da nossa adoração. Glorificarei.
Que o tempo passa, mas é a verdade que está na palavra de Deus e que se deixar a gente canta, 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 que Ele é poderoso e que a Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor, porque essa é a verdade. E a próxima e última canção continua com
essas mesmas frases, essas mesmas colocações, onde ela diz que, no final dela, que Cristo é a nossa vida, Ele é o motivo do nosso louvor, pois Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, e Ele nos trouxe grande salvação. E nós louvamos Ele nesta noite, nós louvamos, dizendo que Ele é poderoso, dizendo que a Ele seja toda honra e toda glória, que Ele seja engrandecido, que Ele é o Deus das nossas vidas. Nós louvamos ao nosso Senhor. Louvemos ao
coração, Pai. O Senhor, Pai, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver, Senhor Deus, a vida do Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te bendizemos, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, agora a gente vai louvar com as nossas crianças. Você está preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Português! Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. É tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, por este período de louvor. Nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos reunir como igreja, Senhor Deus, do Senhor, Pai. Como comunidade, Senhor Deus, e entoar canções de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos pela vida das nossas crianças também, Pai, por este momento especial que nós temos de cantar com elas. Que o Senhor continue abençoando elas, abençoando o ministério, Senhor Deus, que tem sido tão especial para elas aqui na nossa igreja, abençoando os pais, Senhor Deus, na criação e na condução destes pequeninos, Pai. E que agora, Senhor Deus, os nossos corações estejam preparados, Senhor Deus, para a mensagem que será ministrada, Pai. E nós te agradecemos mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Quão bom, né? Podemos louvar o nosso Deus, poder adorar o nosso Deus com músicas com verdades tão bíblicas. Antes de a gente passar a mensagem, eu só gostaria de dar alguns avisos, aproveitar de uma vez. Primeiro que a gente estamos, né, com o nosso protocolo em andamento, protocolo COVID, e só que já se passou aí os 14 dias,
A partir do próximo domingo, então, nós voltamos com as nossas programações presenciais. Tá? Já vamos soltar aí o forms para que a gente possa fazer as nossas inscrições, então fique à vontade. Então, a partir do próximo domingo, o Conselho já decidiu voltar com o culto, normalmente lá no nosso templo. Tá? Então, se preparem, quem realmente puder ir, tiverem condições de ir, que realmente vá, que é muito bom estarmos juntos ali louvando a nosso Deus. Teremos aí também a parte online, que nós podemos ter ali só o número de 15 pessoas no máximo, mais o pessoal do louvor, mas a gente contamos, né, com a presença de todos. As manhãs de oração ainda continuam em stand-by, tá? Por enquanto, essa semana a gente não volta com ela ainda, por problema de logística mesmo, para fazê-las, mas logo em breve, se Deus permitir, nós voltaremos. Ok? Mas alguém tem algum aviso? Quer aproveitar o momento agora? Eu quero, posso reforçar o pedido que Pode, eu Edith, por quero? favor. A paz do Senhor, irmãos, eu mandei no grupo da igreja, nós da UCP vamos começar um novo trabalho com as crianças, como estava no planejamento que nós apresentamos no começo do ano para o conselho. Nós vamos memorizar e estudar as doutrinas através do estudo da Confissão de Westminster. Então, eu peço aos pais que, se puderem, eu enviei lá um link no grupo de um livro, que é um livro infantil, ele é feito como se fossem quadrinhos, das doutrinas, é um livro para crianças de 3 a 12 anos, então nós vamos estudar. Então, se os pais puderem comprar o livro, vai ser muito legal. Mas se os pais não puderem, não tem problema, a gente vai dar as programações normalmente. Então, é R$20, é bem baratinho, um livro muito, muito interessante para as crianças. Então, esse é o meu pedido para os pais e continue orando por nós. Ok, Edith, obrigado. Leober, Sim, por favor. só relembrando, quarta-feira, estudo bíblico. Sim. Nós vamos ter um estudo sobre o ensino de Jesus nas parábolas e nós veremos como esse ensino ainda é atual. E na quinta-feira, a reunião de oração normal às 8h30. Isso aí, irmãos, vamos, quem puder, vamos realmente participar. Tem sido bênção aí na vida de quem participa, tanto o estudo quanto a reunião de oração. No momento que nós possamos estar ali, a gente pensa que é online, né, mas a gente sente ali o calor dos irmãos, mesmo online. A gente consegue sentir, né, a expressão de cada um ali, o sentimento, conhecer um pouco mais, para que a gente possa estar nos ajudando uns aos outros. Estamos aí, né, com o pastor e a Trícia estão nos ouvindo hoje aí, ainda em recuperação. Que Deus realmente continue abençoando vocês, aí com vocês em casa ainda, que Deus abençoe, que Deus realmente traga a recuperação. Em breve aí, se tudo permitir, podemos estar juntos novamente, para poder louvar ao Senhor aí presencialmente, de novo lá na igreja, junto com o pastor, com a Trícia. Lembrando também da Elaine aí, junto com o Lorenzo, o Alexandre. Que realmente Deus também esteja abençoando vocês na recuperação. Realmente passe rápido aí, que dentro em breve vocês estejam conosco novamente. Aos demais aí que estão enfermos, que estão com alguma dificuldade, que realmente Deus também esteja abençoando. Nós lembramos aí também do nosso colega lá, o presbítero Sidney, lá em Patinga. Infelizmente ele veio a óbito ontem. Tá? Então continue orando aí pela família. Família muito querida nossa, ele foi padrinho de casamento nosso. Uma pessoa aí de 56 anos. Tá? Mas infelizmente, pela vontade de Deus, né, Deus resolveu tomá-lo. Tá? Mas que Deus esteja abençoando, confortando a família nesse momento tão difícil, que não só essa família lá em Patinga, como de muitas famílias aí no nosso Brasil e no mundo estão sofrendo por causa dessa doença. Então estejamos orando, que Deus realmente esteja nos abençoando e realmente Deus esteja nos guardando a cada um de nós, e que nós possamos sim tomar todos os nossos cuidados, as nossas proteções. Quem já se vacinou aí, que realmente é uma bênção. Quem não se vacinou ainda, que realmente continue tomando os cuidados. Até quem vacinou, continue tomando os cuidados, que ainda pode transmitir para alguém. Então, que
possamos estar vivendo. Vamos voltar com as nossas programações, mas com todo o protocolo, com todo o rigor que a gente sempre teve, para que a gente possa estar se protegendo e protegendo uns aos outros. Ok, irmãos? Então vamos passar aí a mensagem de Deus para nós nessa noite. Eu queria que a gente lesse, pudesse abrir 1 João 2, vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2 de 1 João. 1 João 2, versículo 1 e versículo 2. O texto diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar novamente, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, quão bom, Senhor, é podermos ter tido, Pai, esses momentos agradáveis de louvor, de oração, de leitura da Tua Palavra, de ouvir aí, ó Pai, o lecionário pelo João também. Quão bom, Senhor, é podermos ter esse momento, ó Pai, mesmo online, com os nossos irmãos. Estamos aqui com a sala até numerosa hoje, graças a Deus, graças ao Senhor, ó Pai. Que cada um aqui ouça a Tua Palavra, ouça o recado nessa noite, ó Pai. Tome a porção para a Tua vida. E que realmente, ó Pai, essa palavra possa mudar corações, mudar pensamentos, transformar vidas, ó Pai. Sabemos que cada um de nós estamos aqui hoje, não é à toa. Não adentramos, ó Pai, essa sala aqui hoje por mera coincidência, mas sabemos, ó Pai, que fomos movidos pelo Teu Santo Espírito. Por isso te clamamos, ó Pai, fale aos nossos corações nessa noite. Te peço que me use, ó Pai, de maneira poderosa aqui nessa noite, que eu não fale por mim, ó Pai, mas que eu fale pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, o louvor hoje, nós tivemos duas músicas que vêm de encontro ao que vamos falar aqui hoje. A primeira é quando fala, né, a honra, a glória, o domínio, que fala que a minha alma anseia por Ti. Grava aí essa frase. Minha alma anseia por Ti. E o outro é que nós cantamos que Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. São duas coisas que na mensagem de hoje nós vamos trabalhar bem sobre isso. E foi bom que nós cantamos, até para a gente avaliar ao longo da mensagem o que realmente cantamos. E se realmente estamos aptos a cantar isso. Cada um de nós. A mensagem ela vai falar um pouquinho, vai passear um pouquinho sobre esses dois temas aí também. Então, ao longo da mensagem, a gente vai dando umas pinceladas aqui. Tá, eu vou fazer, não vou projetar nada, vou estar falando com vocês aqui somente, tá? Como se fosse lá na igreja mesmo. E vamos discorrer sobre um assunto que ele é uma pergunta para cada um de nós. E a pergunta é a seguinte: qual é o caminho para a santidade? Qual que é o caminho para a santidade? Como? Que caminho é esse que temos que percorrer para a santidade? Será que é apenas um caminho? Será que há mais de um caminho? E qual seria este caminho? João, na sua primeira carta, ele diz lá, né? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando olhamos para esse texto, irmãos, onde João nos relata Jesus como advogado junto ao Pai, ungido e justo. São atributos de Deus, são nomes que João relata aqui, que dá a Jesus, advogado junto ao Pai. Nós vamos ver o que é isso. Justo. Por que João falou Jesus Cristo, o justo? O que João falou sobre a propiciação pelos nossos pecados? Nós vamos passear um pouquinho sobre tudo isso. E fica uma outra pergunta. Nós falamos ali, né? Qual o caminho para a santidade? Uma coisa que também vamos tentar responder ao longo dessa mensagem. Nós sabemos, eu, você, que me ouve nessa noite, que é impossível andar em santidade de vida se não conhecemos esse Cristo ao qual João fala? Você sabe disso? Você sabe que é impossível você andar em santidade de vida se você não conhece a Cristo? E quando eu falo conhecer, irmãos, não estou falando aí de saber, existe Jesus Cristo, existe, isso o mundo inteiro conhece. O que João nos chama a atenção é se de fato nós conhecemos esse Cristo. E conhecer nada mais é do que se relacionar com Ele, andar com Ele, ter vida com Ele. E o bom dessa mensagem, que eu fiz uma pergunta, eu já respondo ela logo no início, e a gente vai discorrer sobre ele, que é a temática dessa noite. O único caminho para a santidade é a graça de Deus manifestada no sacrifício de Cristo Jesus. Não há outro caminho para a santidade que não seja a graça de Deus que é manifesta, que foi manifestada no sacrifício de Jesus Cristo. É o único caminho. Então já está respondida a nossa pergunta e vamos discorrer sobre o assunto. Santidade, irmãos, ela não é um acessório, ela não é algo opcional. Santidade não é algo que nós podemos acrescentar em nossas vidas quando desejamos. De repente você está hoje vivendo uma vida de pecado, uma vida totalmente desregrada. Aí você vê e fala assim, hoje eu vou ser santo. Hoje eu vou viver a minha santidade de coração e de mente. Então, a partir de agora, eu sou santo. A partir de hoje, eu vou lutar contra o pecado. A partir de hoje, eu vou andar de conformidade com Cristo. A partir de hoje, eu vou abandonar tal pecado. Santidade não é um acessório que você acrescenta à sua vida quando você deseja. Santidade, irmãos, é algo que Deus faz em mim e em você. E é em Cristo Jesus, não é na gente. E Ele fez isso lá na eternidade. Embora nós estejamos nesse processo de santificação, nós já somos santos em Cristo, comprados e separados para Ele. Se você não está se esforçando para crescer em santidade de vida, na presença de Deus, você precisa examinar-se a si mesmo, se de fato você conhece a Cristo. Se você não é alguém que a cada dia está mais próximo de Cristo, e a cada dia você anda mais em Cristo, com Cristo, e você parece mais com Cristo, se você não está assim, você precisa examinar a sua vida e se questionar. E ver se de fato você conhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. São perguntas, irmãos, que a gente tem que conseguir responder. Nós temos que conseguir responder. Tá? Nós realmente evoluímos com Cristo? Nós realmente conhecemos a Cristo? Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele nos exorta.
examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis na fé. Examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis na fé. Então é necessário, porque a Bíblia nos ensina que todo filho de Deus, comprado pelo sangue de Deus, ele não deseja outra coisa como primazia na sua vida do que parecer com Cristo. Alguém que foi comprado e resgatado pelo sangue de Jesus, há algo dentro dele, movido pelo Espírito Santo, que se chama desejo de andar com Jesus Cristo, de abandonar pecado, de renunciar aos próprios desejos, de crescer em santidade e a cada dia mais parecer com Cristo. Todo filho comprado em Cristo deseja agradar ao seu Senhor e ao seu Salvador. O objetivo de João, irmãos, é que nós venhamos olhar para esses pecadores resgatados e que nós vejamos na vida deles características de santidade, de alguém que está mortificando o pecado na carne a cada dia, crescendo na obediência de Deus a cada dia, andando em conformidade com a palavra de Deus a cada dia. É esse o desejo que João aqui nos ensina. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequem. Eu vos escrevo para que não pequem. A razão pela qual estou escrevendo é para que vocês não venham cometer pecado. Mas se todavia cometerem pecado, lembrem-se que vocês têm um advogado junto ao Pai. Irmão, João não está falando aqui de conversões, de arrependimento, de conversão. João não está falando aqui para alguém que estava recebendo o evangelho naquele momento. Não. João, irmão, está falando para as pessoas que já foram resgatadas por Cristo. Pessoas que já foram comprados pelo sangue de Jesus. Pessoas que foram retiradas do império das trevas e foram transformadas em novas criaturas. Aquelas que foram tiradas o coração de pedra e colocado um coração de carne. E diz assim: eu vos escrevo, eu vos estimulo, eu vos exorto, não pequem. Não vivam na prática do pecado. Não pequem, não vivam, vocês já foram comprados pelo sangue de Jesus. Vocês já foram libertos. E mesmo assim, se vocês pecarem, lembrem, Jesus está ao lado do Pai e Ele intercede por vocês. Por isso é que Ele falou no versículo 9 do primeiro capítulo de João, da primeira epístola de João: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda a injustiça. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele está dizendo: esse Jesus, ele já te comprou, ele já te resgatou, ele já pagou a dívida, ele já quitou toda a dívida e ele se encontra à direita de Deus Pai. E está intercedendo para que você não peque, para que você vença o pecado, para que você diga não ao pecado. Irmãos, pecado não é uma coisa porque nós temos que acariciar. Pecado não é uma coisa que nós usamos a fraqueza da carne para dizer assim: nós pecamos porque fracassamos. Não, irmão. Não, você que me ouve nessa noite. Você não peca porque a sua carne é fraca. Você não peca porque você fracassou. Sabe por que você peca? Sabe por que eu peco? Sabe por que nós pecamos? Porque nós queremos pecar. Você peca porque você quer pecar. Não tem outro motivo para você pecar. Às vezes a gente dá desculpa, né? Eu peco por causa disso, a carne foi fraca. Não, você pecou porque você quis pecar.
A Bíblia nos adverte, não peque. Ele já pagou, ele já quitou, e está à direita de Deus Pai intercedendo por você. Por isso que João está dizendo, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. E essa expressão, irmãos, de João, filhinhos, traz a ideia de alguém que pastoreia suas ovelhas. Alguém que é capaz de olhar no olho da ovelha e dizer, olha, ovelha, olha, meu filho, olha, meu irmão, larga esse pecado, larga a mentira, larga a inveja, abandone esse pecado, abandona. Então, esse filhinhos aqui é com todo amor ao qual o João nos coloca. E agora está dizendo, irmãos, em Cristo, que nós não precisamos fracassar. Em Cristo Jesus, nós não precisamos pecar. Em Cristo Jesus, nós não precisamos falhar. Mas se todavia isso acontecer com você, lembre-se que aquele que te resgatou, aquele que pagou o preço por você, está à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Então, irmãos, reforçando aqui novamente, o único caminho para a santidade é compreender a graça de Deus no sacrifício de Cristo. E aqui, irmão, nós vamos trabalhar 2 pontos. O primeiro ponto é a graça somente por meio do sacrifício de Cristo. Vejam bem, quando nós afirmamos a graça somente por meio do sacrifício de Cristo, nós vamos abrir isso em mais 4 tópicos, 4 pontos. Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Jesus Cristo é justo. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. A graça de Deus em Cristo Jesus se estende a todo mundo, não a toda pessoa. Então, a graça por meio do sacrifício de Cristo nos traz essas verdades, esses benefícios. Depois vamos ver o segundo tópico, que é a graça de Deus nos ensina corretamente em santidade. A graça de Deus não só nos salva, ela nos educa em santidade. Ela nos leva a triunfar sobre o pecado. A vida santa, aí nós vamos abrir mais alguns tópicos também, esse segundo ponto. A vida santa é uma realidade. A vida perfeitamente santa é uma realidade futura para os céus, para a nova terra. A compreensão da obra de Deus por meio de Cristo nos leva a uma santidade consistente. Isso é o que vamos ver nessa noite. Vamos dar uma passada por todos esses tópicos. No primeiro tópico, irmãos, quando João diz assim, a graça somente por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Ele diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Essa palavra aí, irmãos, advogado, é a mesma que João usa em seu evangelho para o Espírito Santo, que é Paráclitos. Então ele está dizendo assim, se você foi alguém resgatado por Cristo, comprado pelo precioso sangue de Jesus, você não precisa pecar. Você não precisa ceder ao pecado. Você não deve pecar. E se você não deve se sujeitar ao pecado, e você não deve sujeitar ao pecado, por que você não deve sujeitar ao pecado? Porque nós temos advogado, um Paráclito, que está sentado à direita do trono de Deus Pai. E ele está intercedendo por mim, está intercedendo por você, fazendo toda a provisão, todos os meios, para que nós não venhamos a pecar. Observe que Jesus não está dizendo para o Pai, Pai, eu vou pagar pelos pecados do Cleuber. Pai, eu vou pagar pelas transgressões do Hermi.
Pai, eu vou pagar pelas transgressões da Gabi. Não. Ele não está lá intercedendo dessa forma. Ele está como mediador dizendo ao Pai, Pai, nós fizemos tudo por eles. Nós pagamos o preço completo. Nós quitamos a dívida deles. O processo agora é santificador. Nós vamos agora perseverar por eles, para que eles não cedam ao pecado. Todos nós, irmãos, que estamos aqui, quando pecamos, pecamos porque queremos. Não é o pecado que tem uma força sobrenatural. Não é a sedução que é tão grandiosa que nós não podemos suportá-la. Não há um pecado nesse mundo que agora nós, em Cristo Jesus, que não podemos dizer não a ele. Não há um pecado ao qual você não possa dizer não a ele. João está dizendo, irmãos, olha, você tem um advogado. Ele está dizendo, o advogado está lá no céu. A obra está consumada. Tudo que ele tinha que fazer para quitar a sua dívida, para pagar cada um dos seus pecados, para te resgatar do império das trevas, para te resgatar do poder do pecado, para te resgatar do poder de Satanás, ele fez, ele está lá diante do Pai. A obra está consumada. Nós não precisamos pecar, embora devamos confessar os nossos pecados. A gente tem que confessar os nossos pecados, mas eles já foram quitados. Nós não confessamos para ter perdão de pecados. Nós confessamos cada pecado cometido porque nós estamos dizendo ao Pai, Pai, nós entendemos que esse pecado já foi pago e por isso que eu confesso. Eu estou confessando a Ele porque eu creio que a obra foi consumada na cruz do Calvário. E que não há mais nenhuma dívida. Por isso, eu coloco esse pecado diante de ti. É por isso que nós confessamos os nossos pecados, para reconhecer que isso já foi pago. Dizendo ao Senhor que eu creio e que eu estou livre do poder dele, da maldição desse pecado. Não há mais nenhuma condenação para mim. Irmãos, isso é uma verdade. Isso é algo tão gratificante para nossas vidas. Isso nos traz tanto conforto ao nosso coração. Saber que a gente não é mais escravo do pecado. Que a gente pode falar não para ele. A gente às vezes não fala porque a gente não quer. Você está apto a falar não ao pecado. Às vezes a gente não fala porque a gente não quer. João expressa também, já o nosso segundo subtópico do tópico 1, que Jesus é o justo. João chama Jesus Cristo de justo porque ele aponta que cada expressão do nome de Cristo nos traz uma verdade sobre o nosso perdão. E nós precisávamos de um Salvador humano. Lá em Mateus 11, 21, diz o seguinte, e ela lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ele salvará o seu povo do pecado dele. Era necessário, irmãos, que Jesus fosse 100% homem. Era necessário que ele fosse completamente homem para nos representar. Para ele assumir a nossa forma. Para ele se identificar conosco no nosso pecado. Ainda que ele não tenha cometido nenhum pecado e nenhuma transgressão.
Era necessário que ele pudesse ir à cruz, nos substituir, tomar o nosso lugar. Alguém, irmãos, completamente justo, assumindo o meu lugar, assumindo o seu lugar. Nós, que somos completamente pecadores e transgressores fora de Deus. Mas ele veio totalmente justo, morrer por nós. O Deus que se fez homem para assumir a sua forma e a minha forma. Se esvaziou de si mesmo para assumir a nossa figura humana, para que ele pudesse lá na cruz substituir você e me substituir, para morrer no seu e no meu lugar, para suportar o castigo e a ira de Deus que era contra você e contra mim. E João está dizendo, ele é o justo, ele é o enviado de Deus. E Jesus, irmãos, faz isso livremente, por vontade própria. Ele não falou, não foi obrigado a estar aqui. Veio como um cordeiro, sem culpa, sem pecado, decidiu morrer por mim, morrer por você. Decidiu esvaziar-se de si mesmo. Deus Todo-Poderoso, com toda a glória, se esvaziou, se tornou em forma humana e esteve aqui, sofreu todo o castigo, toda a punição, toda a ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós. Foi derramado sobre ele. Então, irmão, Jesus, como João disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aqui, irmãos, é interessante porque muitas vezes nós não entendemos a graça de Deus no sacrifício de Cristo. Porque às vezes nós não entendemos a grandeza do sacrifício. Nós não entendemos a grandeza da oferta, a grandeza da santidade, da grandeza da justiça, a grandeza da retidão, a grandeza do perdão e a grandeza da misericórdia de Jesus para conosco. Esse é o problema. Quando nós não entendemos essas coisas, nós não dizemos não ao pecado. Quando você não entende a grandeza desse sacrifício, o que realmente Jesus pagou, você não diz não ao pecado. E João está dizendo, né, irmãos? Jesus Cristo é o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que João está dizendo para mim e para você quando ele fala isso? Ele está dizendo, irmãos, que não é o homem quem toma uma decisão por Deus. A Bíblia nos deixa claro que é Deus quem toma a iniciativa de vir até nós. E como é que Deus toma a iniciativa de vir até nós? Ele mesmo se faz homem. Ele mesmo assume a nossa figura humana. Ele mesmo decide vir à terra e abrir mão da sua própria glória para morrer em nosso lugar. Agora observe isso. Deus tomou iniciativa para satisfazer a sua ira, a sua santidade, a sua justiça e a sua retidão. Mas preste atenção nisso, irmãos, para você tentar compreender a grandeza da obra redentora. O que pode satisfazer a justiça de Deus? O que há nesse universo que possa satisfazer a santidade de Deus? O que há nesse mundo que nós possamos oferecer a Deus que de fato agrade a Deus, que satisfaça a sua lei, a sua santa lei, a sua santa justiça, a sua santa retidão, a sua majestade, toda a sua sublimidade? O que há nesse mundo que possa satisfazer a grandeza do nosso Deus, a grandeza desse Deus? Eu te respondo, absolutamente nada.
no mundo ou no universo, em mim, em você, na igreja, por melhor que você seja. Nada pode satisfazer a grandeza desse Deus, a não ser Ele mesmo. Somente Deus pode satisfazer a si mesmo. Só Ele pode satisfazer a sua ira e a sua lei. Porque Ele se dispõe a vir, Ele é a propiciação. Ele se fez homem. Ele morre na cruz para satisfazer a sua própria justiça. E Ele faz isso sem nenhuma contribuição nossa. Porque tudo, absolutamente tudo, que qualquer boa obra nossa pudesse fazer, não chega nem aos pés, não chega nem perto do que Deus fez por nós. E se nós não compreendemos a grandeza da santidade de Deus, é porque nós não compreendemos a existência dele se fazer homem. Nada nessa terra poderia satisfazer a vontade de Deus, a não ser ele mesmo, ser encarnado, se fazendo homem, se esvaziando de si mesmo, para tomar o lugar, o seu lugar, o meu lugar, matar a si mesmo, para olhar para você e para mim e dizer: eu o declaro justo. Eu o declaro justo. João está dizendo, ele é o Jesus que se identifica com o homem. Ele é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Ele é a nossa propiciação. E ele complementa, ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. João está dizendo, irmãos, que a magnitude, a extensão desse perdão, do amor de Deus, ele não está dizendo que ele ama todo ser humano de forma redentiva. Nem todos serão salvos. Isso a Bíblia deixa claro. Que nem todos serão salvos. Ele está dizendo, irmãos, que ele ama o homem espalhado neste mundo, dos 4 cantos da terra, como diz em Apocalipse 5, de toda tribo, línguas, nações, povos. Enquanto houver um eleito espalhado nesse mundo, Deus o amou dessa forma. Ele mandou Cristo, seu Filho amado, Jesus Cristo, ungido de Deus, para ser propiciação para todos os eleitos espalhados nesse mundo. Por isso que o único caminho para a santidade é por meio da graça, somente no sacrifício de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Tudo o que você precisa fazer é confiar nessa obra que Deus fez por você. Descansar nisso. Olhar para isso e dizer, Deus, como é grande o teu amor. Como é grande a tua santidade. Como é grande o teu perdão. Tudo é obra tua. Tudo obra da tua graça. Sem nenhuma contribuição minha. E eu digo mais. Entre nós, aqui nessa sala hoje, a nossa igreja, dos que aqui não estão, nas igrejas espalhadas por Belo Horizonte, pelo mundo, afora, existem pessoas já batizadas, já professas, que não são santas, que ainda não entenderam o amor de Deus em Cristo Jesus, que ainda não se renderam a esse sacrifício de Jesus, que ainda não chamaram a responsabilidade para si. Irmãos, nós temos que ser capazes de dizer, Senhor, eu não tenho como, eu não sou capaz. Nós temos que confiar na graça.
confiar na obra redentiva, entender a grandeza do amor e a santidade de Deus. Nenhum de nós aqui pode andar em santidade se não somos comprados com Cristo. Nenhum de nós somos filhos de Deus se não somos comprados em Cristo Jesus mediante o seu sacrifício. A Escritura nos ensina lá em Efésios 1, 4 a 5. Nós até lemos parte desse texto durante a nossa liturgia, que lá diz o seguinte: e ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Ele que nos predestinou para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Então não pense, irmãos, que você é santo se você não conhece Jesus Cristo. Não pense que está crescendo em santidade ou que tem levado uma vida santa se você não nasceu de novo em Cristo Jesus. Se você não compreende essa graça de Cristo Jesus, se você não consegue olhar para dentro de si e dizer, eu mereço, eu não sou digno, eu não tenho que oferecer, eu não tenho o que oferecer, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de amar a Deus e falar com você mesmo, mas agora eu entendo. Agora ele se revelou a mim nesse evangelho. Agora me deu a compreensão da graça dele. Ele fez entender a grandeza do meu pecado e a grandeza da sua justiça. E eu me rendo diante dele. Por meio da sua graça em Cristo Jesus, João está dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, irmão, não peque. Se você entende isso, se você entende a grandeza do sacrifício de Cristo, se você entende o que é o seu pecado quando você peca, não peque. Não ceda ao pecado, se é que você entende a grandeza de tudo isso. Se você entende a graça somente por meio do sacrifício de Cristo, você vai tentar não pecar. João enfatiza a grandeza, irmãos, de toda essa obra redentiva de Deus em Cristo Jesus. E como eu já venho falando desde o início, infelizmente são poucas pessoas que compreendem essa graça. Poucas são as pessoas às quais tem se revelado, se aberto os olhos para isso. De um modo que a consciência do pecado e a consciência do pecado de Deus nos consomem. Como que essa consciência deveria consumir o nosso coração e a nossa alma? Essa consciência do nosso pecado, ela deveria nos consumir. Quando você caísse em pecado, isso teria que ser algo dolorido para você, para mim, para nós. De modo que nós viéssemos a desejar a santidade de Deus, a odiar o pecado. Irmãos, quando a gente conhece, então, realmente a graça de Deus, entende, não só por falar, às vezes você vê, fala, Jesus morreu, é fácil, Jesus morreu. Mas você tem que entender, como nós falamos aqui agora, qual que é o tamanho desse sacrifício que Deus fez por nós. Quando você entender isso, sim, você vai não pecar, ou o pecado vai ser realmente um acidente na sua vida. Nosso segundo tópico, irmãos, diz o seguinte: a graça de Deus nos ensina corretamente em santidade. A graça de Deus não só nos salva, ela nos educa em santidade. Ela nos leva a triunfar sobre o pecado. Em Tito 2, 11 e 12, quando Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim: mas a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renegadas as impiedades e as passões mundanas, nós vivamos no presente século
sensata, justa e piedosamente. Então, irmãos, a graça de Deus, ela nos educa. A graça de Deus, ela nos ensina. Não é só olhar para Cristo. Não é só olhar para a cruz. Não é achar que entende a grandeza da cruz, a grandeza do amor, e continuar pecando. Não é achar que entende. Não é achar que sabe e continuar pecando. Essa mesma graça revelada na cruz para a salvação é a mesma graça que João fala: não peque, não ceda ao pecado. Porque essa graça, irmãos, ela vem te educar, ela vem te corrigir, ela te ensina da forma correta. A mesma graça que te dá a garantia de entrada no céu, que chegará ao céu completamente santo, essa mesma graça te ensina, te molda a viver santo aqui na terra. João nos ensina, irmãos, claramente, que a vida santa é uma realidade. João não ensina uma perfeição de vida sem pecado. Em momento algum, João está dizendo que fomos comprados por Cristo e agora somos perfeitos e não erramos mais. Não. Ele está dizendo, e ele é claro, ele diz o seguinte: vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Nós temos que prestar atenção nisso, irmãos. Nós temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entender. João está dizendo, eu estou escrevendo, eu estou instruindo, eu estou trazendo conhecimento da graça de um Deus que se revelou. Aquilo que vimos e ouvimos e as nossas mãos apalparam, estamos declarando a vocês, para que vocês tenham comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. João viveu ao lado de Jesus. Como esse Deus que é santo, luz, que não tem comunhão com as trevas, que você se relaciona com Ele e Ele com você. Como que você vai relacionar com Deus vivo e verdadeiro, com uma vida de pecado? Então, por isso que ele fala, não pequem. Você tem conhecimento que Ele é luz? Deus é luz? Então, por que às vezes você anda nas trevas? Deus não vai andar com você nas trevas, Ele é luz. João está dizendo que não pecamos mais. João não está dizendo que não pecamos mais, irmãos. Ele está dizendo que a vida santa é uma realidade, que você pode viver em santidade de vida. É certo que em dados momentos nós vamos pecar, mas você tem que buscar não pecar. Pecado é um intruso, é um intrometido, que muitas vezes nós cedemos, damos lugar a ele, abrimos mão para ele. Mas nós já somos vitoriosos em Cristo. Nós não somos mais escravos desse pecado. Nós podemos vencer esse pecado. Nós temos exemplo lá em Daniel 3, 16 a 19. As três pessoas foram lançadas na fornalha. Ananias, Misael e Azarias. Eles falaram para Nabucodonosor, né? Que não se prostrariam diante dele. Se Deus quiser nos matar nessa fornalha, nós morreremos, mas não vamos pecar contra o nosso Deus. Isso é determinação. Isso, irmãos, é entender, é compreender a grandeza do sacrifício de Cristo.
de saber o quanto ele sofreu por mim, o quanto ele sofreu por você, o quanto ele pagou por nós. 1 João 3, 7 e 9 diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como também ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João está dizendo, irmãos, que a vida santa é uma realidade. Sabe por quê? Porque ela não procede de nós. Ela não procede de nós, ela vem do Pai. O cristão pode e deve ter vida santa. Sabemos, irmãos, que essa vida santa, a perfeição da santidade, nós só teremos nos céus. Lá sim, estaremos perfeitos e não iremos pecar mais. Mas enquanto estamos nessa terra, nós podemos sim viver uma vida santa. Podemos sim ter uma vida de santidade. Podemos sim buscar não pecar. Porque nós temos toda a plena convicção, nós temos todas, Jesus nos deu tudo o que nós precisamos para poder vencer o pecado. Primeira Pedro 1:3 diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, essa é a nossa esperança de uma terra, de um local onde realmente não sofreremos mais com o pecado. Uma esperança sem mácula, sem mancha, que não é corruptível. Ele diz: essa esperança está guardada, reservada para você, reservada para mim. Você que é guardado pelo poder de Deus em Cristo Jesus. O próprio Deus te guarda, faz você triunfante e te dá todos os recursos necessários para você vencer o pecado. Por isso, irmãos, que João fala, né, com toda a propriedade. Não ceda ao pecado. Viva uma vida de santidade. Jesus já pagou o preço e vai completar essa obra que iniciou em você, que iniciou em mim. Creia nisso, mas lute contra o pecado. Não seja fraco. Não ceda ao pecado por qualquer razão. Não há uma justificativa para que você, uma justificativa plausível para que você ceda ao pecado. Você só cede ao pecado porque você quer pecar. E Deus sabe disso. E você sabe disso. E eu sei disso. Que quando eu peco, é porque eu quis pecar. E a nossa última observação, irmãos, desse segundo tópico, é a compreensão da obra de Deus por meio de Cristo. A compreensão da obra de Deus por meio de Cristo nos leva a uma santidade consistente. E qual o ponto de João aqui, irmãos? João está dizendo: se você entender o que Jesus Cristo fez por você na cruz, você não tirará vantagem disso para pecar. Você vai odiar o pecado. É preciso entender a grandeza de Deus, a grandeza do nosso pecado, a quem foi o mediador para resolver isso. O tamanho da exigência, o tamanho do pecado. Você pode até estar pensando, né? Às vezes, como um bom presbiteriano, eu sempre falo isso, nós como presbiterianos temos que tomar cuidado
até com a soberania de Deus, com a eleição. Jesus já pagou tudo, já está tudo consumado. Então eu posso pecar, que eu vou para o céu da mesma forma. Muitas vezes você pode afirmar dessa forma, mas eu te digo que não. Está errado esse tipo de pensamento. Nós não podemos tirar vantagem disso, irmãos. Você já parou para pensar qual foi o tamanho do sacrifício de Jesus? Você já parou para pensar o que ele teve que fazer, o que ele teve que viver para poder morrer por nós? O tamanho do sacrifício, a grandeza disso. Ele nos deu vida, como está lá em Efésios 2:1, ele nos deu vida, estando nós mortos, nos nossos delitos e pecado. E se você entende isso, irmãos, você não consegue mais ficar tratando o pecado como algo simples. É preciso compreender isso, entender o amor de Deus e a ira de Deus que estava sobre você. Para que você possa odiar o pecado e viver uma vida agradando a Deus. Já parou para pensar o peso que estava sobre as suas costas, sobre os seus ombros? Nós temos aqui algumas implicações, irmãos. Só para a gente ir finalizando aqui. Ninguém pode ser santo se ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus. Se ainda não entendeu toda essa obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Ninguém experimenta graça sem compreender o sacrifício de Cristo na cruz. A vida santa só é possível se compreendermos a graça de Deus no sacrifício de Cristo. Você só terá uma vida santa, só vai crescer em santidade, se compreender toda a graça de Deus no sacrifício de Jesus Cristo. E o que você precisa fazer diante de tudo isso? Primeiro, creia. A salvação não é sobre o que fazemos ou o que deixamos de fazer para Deus. Salvação não tem nada a ver com a gente. Salvação é sobre o Deus, sobre o que Deus fez por você e por mim. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Salvação é você olhar para a cruz e entender tudo que nós explicamos aqui nessa noite. Por que Deus? Por que Jesus? Por que santidade? Por que a ira? Por que somente Jesus e ninguém mais do que Ele? Por que ele fez isso? Por que ele morreu por nós? Para atender o quê? Para satisfazer o quê? Salvação é sobre aquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por você, por mim, para nós. Creia que a graça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para te santificar. Não somente para salvar. A mesma graça que garante que eu vou estar no céu é a mesma graça que garante para que eu viva uma vida de santidade. Por isso João coloca, não peque, não peque, não peque. Finalizando, irmão, só para a gente pensar um pouquinho. Imagina você que tem filho, você tem alguém que você ama muito. Imagina essa pessoa na UTI, em um quadro muito grave, já à beira da morte. Imagina a situação dessa. O que você faz diante disso? Você vai para casa, né? Vai para casa, vai descansar. E pensa, deixa eu dormir um pouquinho aqui, deixa eu comer um pouco, deixa eu ver um pouquinho aqui de internet. Depois de amanhã eu volto lá para vê-lo novamente. É assim, irmãos. É assim que fazemos diante de uma situação tão crítica como essa? Lógico que não. Não é assim. Irmão, se você está com um filho internado numa CTI, um pai, uma mãe, um irmão, alguém que você ama muito, você não tira os olhos dele. Você não sai de lá, você não arreda o pé. Você nem cochila, você não prega os olhos, você não come, você não quer água, você não quer palavras, você não quer nada.
Você só quer olhar para o seu filho, para o seu ente querido. Você só quer ficar com os olhos fitos nele. Não desvie o olhar para outro lugar. Somente nele, porque aquilo é o que há de mais importante para você naquele momento. É algo que você não quer perder nem um segundo a mais. Isso, irmãos, é amar a graça de Deus. Os nossos olhos têm que estar fitos na graça e não no pecado. Nós não devemos desviar o nosso olhar. Nós temos que estar com o nosso olhar fito na graça de Deus, no sacrifício de Jesus. Entender a humilhação que ele passou por nós. Entender o quanto ele sofreu. Entender o que ele teve de esvaziar para morrer em meu lugar. E levar os meus pecados sobre ele. Por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Por isso, irmãos, João fala: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Toda vez que você pecar, irmão, que vai acontecer na sua vida, sim. Infelizmente ainda vai acontecer. A gente não tem a plenitude aqui na terra. Mas pense nisso. Pense na grandeza. Pense em tudo que Jesus Cristo fez por você. Para você jogar por terra. Jogar na lama por causa do seu pecado. Ele só esteve aqui, não precisava ter vindo aqui. Ele só veio aqui para nos salvar. Nós que já somos salvos, já fomos libertos, e que muitas vezes maculamos a Jesus. Muitas vezes sujamos o nome dele com o nosso pecado. Vamos orar novamente, irmãos? Vamos orar. Que Deus esteja nos abençoando, esteja nos dando aí uma semana abençoada, que nós possamos realmente estar com as nossas mentes voltadas para esse grande sacrifício de Jesus, vivo e verdadeiro, que morreu por nós. E como eu disse, né? A minha alma anseia por ti, foi uma das músicas que foi cantada. A sua alma realmente anseia por Cristo? Diante de tudo que nós falamos aqui? E Cristo realmente é a sua vida? O motivo do seu louvor? De todo o seu coração? Diante de tudo que falamos aqui hoje? Eu espero que sim. Eu espero que seja. Eu espero que realmente nós nos coloquemos firmes contra o pecado em prol da obra de Cristo. Vamos orar novamente? Depois a gente abre as câmeras e nos despede. Senhor, nosso Deus e Pai, quão bom, Senhor, é podermos estar aqui com os nossos irmãos hoje. Quão bom, Senhor, é podermos ouvir a Tua palavra, cantar louvores ao Senhor. Quão bom, Senhor, é podermos sentir que o Senhor falou aos nossos corações. Que essa mensagem, ó Pai, tenha ido de encontro a cada um de nós. E que nós possamos, ó Pai, realmente amar a obra redentora do Senhor Jesus, ó Pai. Nós possamos amar, possamos entender. E que nós possamos, ó Pai, viver vida santa diante do Senhor. Que nós possamos realmente viver isso a cada dia. Dá-nos, Senhor, uma boa semana. Dá-nos uma semana, ó Pai, onde as obras das nossas mãos realmente sejam positivas. Sabemos que passaremos por aflições, por problemas, mas cremos, ó Pai, que o Senhor tem olhado por nós. Cremos, Senhor, que o Senhor tem nos apoiado. Cremos que o Senhor tem dirigido as nossas vidas. Colocamos novamente aqui, ó Pai, a vida do pastor Roberto, a vida da Trícia, a vida da Elaine, a vida, ó Pai, do Lorenzo, a vida do Alexandre, a vida de todos os irmãos aqui, ó, que tem algum problema, alguma dificuldade, alguma enfermidade. Colocamos também nas suas mãos, ó Pai. Visita a família do Sidney lá em Patinga, dê consolo a eles. E nos abençoe, ó Pai. Nos abençoe. Abençoa, ó Pai, o culto que está programado para o
próximo domingo, culto presencial. Esteja preparando, ó Pai, esteja nos trazendo também para o estudo de quarta-feira e na quinta-feira também, ó Pai, na reunião de oração. E todas as outras programações, ó Pai, que teremos ao longo da semana com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Esteja abençoando, ó Pai. Esteja abençoando. Abençoa a tua igreja. Abençoe as obras das nossas mãos. Dá-nos uma boa noite de descanso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Se quiser abrir a sua câmera, para a gente bater aquela foto. Roberta lá, Roberta. Aí, pastor. Deus abençoe, que recupera rápido. Mais alguém vai abrir? Não for, vai lá, João. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí, deixa eu de novo que a dona Neide abriu aqui, peraí. Isso, pega a dona Neide. 1, 2, 3 e... Aí. Agora o Roberto fechou, peraí. Vai de novo. 1, 2, 3 e... Aí, agora deu certinho, gente. Boa semana. Ok, irmãos, boa semana a todos. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Amém, boa semana. Deus Semana, abençoe. gente. Deus, boa semana, irmão. Boa semana, gente.